Oi, Janine, boa noite. Começo devagarzinho. Quase 9 horas, horário marcado para nosso oráculo. Oi, Dev, tudo bem? Cleverton, bem-vindo. Boa noite a todos. Acho que a última quinta-feira, né, do mês de agosto. Nosso último oráculo do mês de agosto de 2020, né? Passando rápido. Nossa, tá devagarzinho você começou hoje, 21 horas, né? Oi, Vá. Nem percebemos que agosto passou. A Vanessa está entrando. Oi, Val. Tudo Boa bem? noite. Eu tô, e você? Tudo bem, com paciência. Nosso começo está devagarzinho. O papel todo entrou aí. Acho que alguém de amiga sua entrou. Deixa eu pôr os óculos aqui para eu ver papel e tudo. E aí, Bia, E aí, Bíblia, Débora. a Débora, Nem percebemos que passou agosto, verdade. né? Mas e passou rápido, a gente já está chegando no final do ano, né? Verdade. Muito rápido, muito rápido. Chega setembro e a gente não sente mais o final do ano, né? Eu ainda acho que setembro é um mês útil. Não, sem dúvida, sem dúvida. Não, eu digo assim, porque novembro eu já acho que não é um mês Gente, novembro muito. já a gente espera ele acabar, porque a gente já sabe que dezembro, né? Oi, Não é João. um mês útil. Se bem que eu não sei como vai ser esse ano, né? Eu acho Porque não vai ter a que correria de compras, não vai ter a correria não, de evento aqui, evento ali, faz isso, faz aquilo. vai ser um Natal bem atípico, Sim. né? Novos começos, novos mundos que estamos vivenciando. Sim. E oi, Flávia, tudo bem? Oi, Zé. Boa noite. Nosso começo está devagarzinho hoje, mas tudo bem, faz parte. E a gente está com uma lua crescente no signo de Sagitário, que está trazendo cura. Falam que estamos em uma fase de cura, que a gente está recebendo muita cura, e nessas curas que eu me inspirei para pôr essas eh, flores blancas, né? Essas flores brancas para acompanhar com muita luz. Eu acho Então, que o cor branco, para mim, significa um novo começo, né? Uma nova folha para a gente escrever uma nova história, a história que a gente escolhe. uhum, Então, estamos em um espírito de cura, de astrologicamente falando, que é tudo que a gente precisa, né? E não só cura em saúde, cura em todo sentido. Então, sim. com essa mensagem de esperança e de cura que começamos nosso oráculo número 15. Foi Pati. E nosso último oráculo do mês de agosto, né? Uhum. Nosso último oráculo juntas, você que foi uma fiel companheira no mês de agosto. Foi muito bom. Eu agradeço. Oi, dona Valquíria, boa noite. Eu agradeço sua participação. Para quem não sabe, a gente não se conhece pessoalmente, Verdade. mas esperamos que quando toda essa reestruturação, né, Acabar. acabar, a gente se encontre, né? É isso mesmo. Uhum. E você tem gostado de participar no oráculo? Me conta um pouquinho. Muito.
Ai, peraí, que eu me enrosquei aqui. Muito. Eu acho que foi uma experiência muito legal. Que bom. Eu acho que foi essa troca, ela é muito leve, ela é muito fluida, assim. Eu achei muito nutritivo, Que ótimo. sabe? Fico Assim, feliz. eu termino. Enfim, eu sou uma virginiana, ascendente Capricórnio, já que é para falar de astrologia. Claro. Só que eu gosto de trabalhar, entendeu? É, Eu gosto todos de os trabalhar. capricornianos são Capricórnio bem trabalhador, né? E eu gosto das coisas organizadas, eu gosto das coisas juntam Estruturadas. isso, juntam uma coisa com a outra, e eu acho que tem muito essa coisa. Então, não é que é um trabalho, né? Não é um Uhum, trabalho para uhum, mim, mas uhum. o virginiano gosta de se sentir útil. Exatamente. E é um trabalho, porque trabalho é aquilo que a gente dá e oferece para o mundo, né? Como a gente serve. Então, independente se esse trabalho é um trabalho voluntário, eh, por qualquer motivo, né? Ou diferente, não é um trabalho de carteira assinada, é um trabalhar. Lavar a louça é um Uhum, trabalho, uhum. né? É uma atividade. Então me faz muito bem, me deixa sempre muito feliz. Às vezes eu tô meio assim, meia tristinha, meia para baixo. Foram dias que me fizeram sentir muito bem. Que Então eu sou bom. muito, muito, muito grata. Fico feliz. Fico feliz. E é nutritivo, mas é nutritivo porque tem essa troca com você que está do outro lado, com a Mônica que ficou do outro lado e com os próximos convidados, que a próxima semana vamos a ter um oráculo com uma pessoa bem, bem animada, muito especial, que eu tenho um carinho gigante, que depois eu vou revelar. Oi, Eusébio Henrique, você estava sumido, hein? Nossa energia masculina estava fazendo falta por aqui no grupo. Regiane, boa noite. Né? Ah, eu quero dar boa noite para Camila, para minha filha que entrou aí para me prestigiar. Oi, Camila. Opa! Muito bem. Eu ainda não consigo nenhum dos meus filhos entrar no oráculo, tá? Reconheço isso aí. Ela é sempre muito fofa, assim, sempre. Vou entrar na sua live, mãe. Puxou a mãe. Ah, sentiu muito a falta do oráculo, o Henrique está falando, e eu sinto, porque a gente já tem esses participantes fixos do oráculo, que quando eles não aparecem, a gente começa a perguntar, onde será que está? O que será que está fazendo? Mas eu entendo totalmente, respeito o ritmo e os horários de todo mundo, sempre, né? O importante é a gente se encontrar em algum momento. Dona Valquíria falando que ela também fica esperando quinta-feira. Eu já sei de muitas pessoas que ficam esperando o oráculo e para mim isso é super especial e eu agradeço com muita humildade o carinho de todos vocês. E, e essa semana perguntamos que palavra vai aparecer, o que carta vai aparecer no oráculo. Falaram de humor. A Joana, olha, eu chamei a Joana com o pensamento, porque foi ela que falou humor e acabou de entrar. A Débora falou inocência. A Patrícia falou amor. Eu estava pensando em perdão, mas não sei. O que você acha que vai ser nossa carta de hoje? E eu vou dizer a energia que eu tô. Tá? Numa energia de fidelidade, mas uma Mas a fidelidade. gente já Não tirou é fidelidade, tá? fidelidade atirou. Um tempinho atrás, Então, não muito atrás. de intuição. Tem intuição? Não Não sei, não sei. tenho. Mas assim, nessa uma energia que esteja Relacionada com isso. relacionada com a nossa essência. Uhum, uhum. Tá bom, vamos ver. A Regiane está falando respeito. A Flávia está falando que ela gosta muito do oráculo, mas não participou nos anteriores. Gente, o oráculo não é para você se sentir nem pressionados, nem estressados, nem tristes. O oráculo fica disponível no canal do IGTV. Então, quando dá para participar ao vivo, vocês participam. Quando vocês estão a fim de assistir depois,
quando está no meio da semana e não tem nada mais interessante que fazer, também dá para assistir, tá? Não tem problema. Então, eu já estou brincando aqui com nossas cartas por um tempinho. E vou dividir em dois, esquerda ou direita. Pensa bem que sou o último oráculo do mês de agosto. Da direita. Direita. E vou dividir em dois. Da Qual você vai direita querer? de novo. Da direita E de novo. acima ou abaixo? Acima. Como sempre, uma palavra que a gente não escolheu. Mas isso que é bom. Isso que é muito bom. Olha, uma palavra bem comprida, não muito usada. Eu também pensei, Flávia, em perdão, mas eu acho que para a palavra perdão a gente precisaria mais ou menos umas 2 horas de oráculo, porque dá muito o que falar. Mas, com muita espontaneidade, nossa carta do oráculo é espontaneidade, né? Que é a forma que eu gosto de trabalhar. Vamos lá. Libertar-se de padrões. Crenças e valores que aprisionam o nosso ser real e sintonizar-se com a verdadeira essência de nós mesmos e de todo. A nossa volta nos permite aceitar e expressar nosso verdadeiro eu, sem máscaras e sem medo. Era bem Viu? o que você estava falando, né? Era exatamente isso que eu estava falando. Alguma coisa que conecte com a nossa essência. Muito bom, muito bom. Gostei. Espontaneidade. E uma palavra que a gente não usa muito, né? É, eu acho que mais ou menos. Não sei se a gente não usa muito. Hum. E aí, o Eu que acho você está pensando com essa palavra de espontaneidade? Então, é exatamente a energia que eu estava falando, né? Essa Uhum. energia da gente ser a gente mesma, e isso é espontaneidade, a gente não andar de máscaras, né? Não ter uma postura, não tá. Ó, vou dar um exemplo. Meu cabelo é super cacheado, então não é um cabelo fácil de manter. Aí eu falei, não, eu vou agora fazer isso, porque eu vou entrar na live. Cara, não. Essa é a Vanessa. Eu A vou Vanessa de assim. hoje. A Vanessa de hoje tá assim, tá de cabelo preso, aqui meio solto, e, e é muito bom a gente estar conectado, assim, é uma coisa que eu aprendi muito recentemente, a estar absolutamente conectada com a minha essência, com quem eu Hum. sou, sem criticar. Eu venho falando isso nos meus atendimentos, eu venho falando isso nas minhas trocas com a Mônica, né? Eh, que essa trazer, né, a sua verdade, a sua essência, a sua espontaneidade, te faz. Você não critica uma amiga, falar assim, ai, então, André, essa blusa verde não ficou legal em você. Tá meio para baixo. Você não fala isso. Você trata com cuidado, né? Tá ótimo, tá? Não tá feio, não. Tá linda. Com delicadeza. Foi só um exemplo, né? Que a gente não faz isso. Por que que a gente faz com a gente, né? Quantas vezes a Exatamente. gente olha pra gente e fala assim, ai, nossa, tá acabada. Ah, nossa, olha esse cabelo. Ai, nossa, nossa, nem vou me arrumar. Por quê? Hum. E você sabe que, para quem entrou aí no finalzinho, Sandra, bem-vinda. Nossa palavra é espontaneidade. Eu já vou ler a carta um pouquinho mais para frente. Mas as primeiras palavras que fala é libertar-se de padrões. E eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu com muita intensidade nessa pandemia, nessa Verdade. quarentena, né? De libertar-se de padrões, sabe? Tudo muito estruturado.
a gente, mulher, o cabelo tem que estar feito. Apareceu o primeiro cabelo branco, a gente tem que ir no cabeleireiro. Toda semana as unhas precisam estar feitas, né? E cuidar-se de não voltar a se encaixar nesse esquema antigo, porque meus cabelos brancos, não dá para ver, mas eles já começaram a aparecer. E aí eu olhei e já entrei em pânico, tipo, eu preciso ir no cabeleireiro. E depois eu falei, mas eu sobrevivi 4 meses sem ir ao cabeleireiro, quebrei esse padrão, por que que eu vou estressar e vou perder essa liberdade que a espontaneidade traz para a gente? A Flávia está falando que hoje eu recebi um vídeo maravilhoso que vem de encontro ao assunto de hoje. A história do jarro rachado. Lindo. Eu não sei se não sei se é a mesma história que eu estou pensando, mas acho que eu vi um vídeo, não sei se rachado é a palavra certa, mas eu conheço um vídeo de uma filosofia japonesa, quando quebram os vasos e eles restauram com ouro, né? Não sei se é isso que você está falando, Flávia, se dá aí para contar um pouquinho, conta para a gente, e se é isso, a gente dá mais conversa. Então, essa espontaneidade, né, é parte de viver um pouco como a gente estava falando a semana passada, no presente, no now, que todo mundo fala. A Flávia vai mandar para mim. Muito bem, obrigada. Essa espontaneidade é viver no presente e consciente do momento, conectada no momento que a gente está vivenciando. Por que que eu estou, como você estava falando, com o cabelo prendido desse jeito? O clima está muito frio, não estava a fim de lavar o cabelo hoje de manhã, preferi deixar ele preso, entendeu? Não quis amarrar o cabelo, prender o cabelo, porque está tão frio que meu pescoço fica quentinho, né? Essa conexão com o nosso sentir do momento, né? Não padronizar, né? Mesmo a gente, por coisas da nossa vida cotidiana, a gente padroniza os horários, né? Como a gente sabe que toda quinta-feira nós temos oráculo a 21 horas, mas por uma coisa de praticidade, de organização e funcional. Mas eu tento fazer um esforço, chegar aqui a fazer o oráculo espontaneamente. Por isso que a ideia, desde o começo do oráculo, era escolher uma carta sem ter predisposição de ideias, de comentários, e ver o que vai aparecendo no momento, pela experiência do dia, pelo estado anímico do momento. E acho que o oráculo tem muito a ver essa palavra com a intenção que eu inconscientemente coloquei nele. Eu acho isso muito legal. Eu acho que os meus momentos com mais recordações afetivas foram momentos de espontaneidade. São momentos muito ricos, né? E de entrega, né? É um momento que você se entrega pro momento, porque, por exemplo, em algumas situações, você tá lá preocupada, seja com o cabelo, com a sobrancelha, com a unha que não tá feita, enfim, com alguma coisa que não tá legal, você não consegue ser tão espontânea. Você tá preocupada, você não se entrega. E você, na verdade, como você não se entrega porque você está querendo manter uma aparência, você não flui, né? Você não acaba agradando assim amorosamente as pessoas. Talvez algumas pessoas falem, nossa, né? Que perfeito, que ótimo, mas não sente verdade. Então eu acho que essa entrega sem estar preocupada, sem estar tão. Na primeira live com você, eu estava super assim, nervosa, preocupada, se estava certo, aí a internet deu um monte de problema, né? Caía e tal, e não fluiu, né? Porque eu, sei lá, talvez porque fosse minha primeira live e tal. Se eu tivesse falado, tudo bem, se eu tivesse sido mais espontânea, teria fluído? Mas é o Talvez, aprendizado, né? né? E assim, às vezes é uma coisa de que
a gente está num padrão, né? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Não é porque a gente não quer, porque a gente está lá condicionado a um tipo de olhar. E se Uhum. a gente se permitir ser criticada, qual o problema? As pessoas vão criticar mesmo que a gente não esteja com todos os fios no lugar. Então, Você tudo sabe que bem. eu sempre falo quem é o convidado do nosso oráculo, eu esqueci hoje. Então, espontaneamente, Hum, um anjinho que eu comprei na casa de antiguidades no Chile. Ele era de uma igreja muito antiga. É engraçado porque eu acho que os anjos são seres muito espontâneos. Eu acho que eles são brincadeiros, são felizes, têm muito bom humor. Então, eu acho que eles são muito espontâneos. E lembrei disso por causa de nossa carta. Eu olhei para trás e falei, eu esqueci desse anjinho que aqui ele tem uma vasilha para ter água benta, né? É a uhum. espontaneidade com que aparecem os anjos em nossa vida, né? Eles vivem de É. forma muito espontânea. Eu vou ler aqui só rapidinho. Oi, Roberta, algumas coisas. O Henrique falou: a espontaneidade é uma virtude de quem vive de verdade, viver sem Uhum. teatro. A Flávia contou a história que não é a que eu estava pensando, mas eu vou ler aqui porque já vi rapidinho, achei super interessante. Ela fala: é a água do jarro que estava rachado fez as sementes do caminho florescerem. Ou seja, temos que nos aceitar e valorizar o que somos sem máscaras. Todos têm o seu valor, temos que ser espontâneos. Muito linda, amei. Vou ver o vídeo sim. E a Joana está falando: ser espontânea é entrega, é ser natural, é ser verdadeira. E essa espontaneidade que falamos nesses desafios, né, da gente acordar, já não temos uma vida tão, a maioria de nós não temos uma vida tão estruturada como era antes de todo esse episódio de Covid, que a gente sabia exatamente a que hora que você tinha que acordar, o tipo de trânsito que você ia pegar, todas as atividades que você tinha que fazer, a gente estava em uma constante, em um viver constante, sempre acelerado, sempre corrido, né? Sempre com muita demanda física. E hoje a gente acorda aberta espontaneamente para dias muito diferentes do que a gente estava acostumada a vivenciar. Eu vou ler mais uma vez a carta para ver o que achamos. Espontaneidade, libertar-se de padrões, crenças e valores que aprisionam o nosso ser real e sintonizar-se com a verdadeira essência de nós mesmos e de todo à nossa volta. Nos permite aceitar e expressar nosso verdadeiro eu sem máscara e sem medo. E eu acho assim que espontaneidade, o presente da espontaneidade é sentir-se plena. Eu acho que quando isso que você estava falando de não se arrumar ou não se condicionar ao que outras pessoas esperam da gente em um aspecto, uma aparência física ou de comportamento, isso é viver em plenitude, sentir-se plena, estar à vontade com suas escolhas, com seu modo de ser, de viver o dia, que não sempre tem que ser todos iguais, que você se sente plena e eu acho que isso vem com a maturidade também, né? Uma das coisas boas da maturidade. É verdade, é Uhum. verdade. Acho que é verdade, assim, mas olha que curioso. Eu sempre fui a louca da planilha, né? Planilhava tudo. Uma boa Virgo, Total, porque total. meu marido é desse jeito e ele é virginiano também. Planilhava até a quantidade de fralda que as minhas filhas iam precisar. Uhum, uhum. E, e por um bom tempo eu larguei isso. Eu me desconectei.
de mim, da minha essência, essa é a minha essência, Uhum, porque eu ouvia muito, né? Ah, a louca da planilha, tudo tem que estar mega organizado. E aí eu comecei a me sentir errada. Comecei a me sentir muito errada. Eu achava que eu tinha que dar ouvido para o achar do outro. E foi a fase mais difícil da minha vida. Quando começou, eu já vinha me organizando de volta há algum tempo e me desconectando dessas falas. Quando começou a pandemia, eu me organizei porque eu não tinha que viver no piloto automático de levar a filha na escola, de horário para isso. Eu defini, eu me organizei, mas daí que é a minha essência, né? uhum, E com os meus horários. Então, eu acordo muito cedo. Então, eu tinha que acordar cedo o suficiente antes da minha filha começar a aula para eu poder fazer a minha aula, sem interrupção. E aí, eu fiz um schedulezinho de novo. Eu me senti muito bem com isso, mas aí eu estava vivendo a minha essência de ser, para mim, as coisas precisam estar organizadas. uhum. Hoje eu fui arrumar a cama e o edredom ficou meio tortinho assim. Aí eu já Já te olho e falo, incomodou. eu falei, não, aí tudo bem, deixa ele tortinho, não precisa ser neurótica. Mas as coisas precisam estar. Eu funciono melhor com as coisas numa determinada estrutura. Mas aí é a minha essência. Hum. Se eu ficar muito solta no mundo, na vida, eu não funciono bem. Hum. Mas eu acho, Vanessa, oi Bárbara, tudo bem, querida? Eu acho que o que espontaneidade não significa necessariamente não ser organizada ou não organizar seu dia, tá? Eu acho que o nível de organização que a gente precisa é uma coisa super pessoal. Tem pessoas que funcionam no caos e tem pessoas que não. Eu sou uma Exatamente. pessoa, eu sou uma pessoa que preciso ter certo nível de organização porque eu gosto de produtividade. Então, normalmente eu faço várias coisas no dia e para isso tem que ter organização. Mas Uhum. eu acho que o segredo é dentro desse nível de organização você não ter a rigidez para não ser flexível. E se Isso, aparece outra oportunidade, você conseguir se abrir e permitir fluir, ir com o fluxo de como o dia está se desenvolvendo, né? exatamente. É, É não viver no piloto automático. Eu vivia num piloto exatamente. automático no caos. E Uhum, aí eu só uhum. ia fazendo o que tinha que fazer. E isso é o oposto da espontaneidade, né? Espontaneidade, eu tive que na pandemia entrar, me conectar de novo. E eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas, cada uma a Sem seu dúvida. modo, né? Nem todas as pessoas precisam da organização, algumas precisavam talvez relaxar mesmo e fazer as coisas de uma maneira diferente, mas eu acho que essa conexão com a essência é o que traz mais a energia da espontaneidade. E ela traz felicidade junto, né? É, a Joana está falando espontaneidade, é tirar o gesso, sem dúvida. E você sabe que tem essa palavra espontaneidade, eu que trabalho com alimentação, na época que eu fazia muito coaching, eu tinha muita dificuldade. Em que sentido? As pessoas, o trabalho de uma coach de saúde é diferente que uma nutricionista ou que uma nutróloga. E aí as pessoas estão muito acostumadas, gostam muito de... Você vai na nutróloga, na nutricionista, e elas querem que você dê um cardápio para comer por 15 dias ou todo mês, tá? Eu detesto trabalhar com cardápio, detesto trabalhar com medidas e com receitas, tá? Porque eu gosto de espontaneidade na cozinha, que eu acho que é uma coisa super importante. Olha que E aí legal. as pessoas vinham e falavam: Ah, você me faz uma minuta, um cardápio para 2 semanas? Eu falo: Não. Seja espontâneo. E isso é uma coisa, uma dica que estou falando para vocês na alimentação, né? Já que estamos falando do oráculo do pão, que é um alimento. A espontaneidade é um fator super importante na alimentação da gente para a gente ficar satisfeita e feliz, né?
sobretudo aqui em São Paulo, que o clima muda de um dia para outro, 360, né? Então a gente está com um dia com um calor intenso e outro dia com um clima de inverno intenso. E aí você vai na nutricionista e na nutróloga e ela te fala que pelos próximos 15 dias, vamos supor, você tem que comer salada, muito pouco carboidrato, tá? E de manhã um suco verde, né? Uma fruta. E aí você Não, acorda no dia seguinte, você acorda no dia seguinte e está um frio danado como a gente teve a semana passada. E você se força, né, para ficar nesse esquema que a nutricionista te deu com a melhor vontade e você perde essa espontaneidade e esse contato com seu corpo, que é tão importante para a nossa saúde, porque é. as pessoas que conhecem meu trabalho, eu sempre falo que o corpo da gente fala, né? De uma forma sutil, fala com nós mesmos. Ele fala, olha, hoje está um friozinho, eu quero um suco verde de manhã, ou eu quero um mingau de aveia, ou eu quero um chazinho sabe, um pãozinho com manteiga derretida. Ou, nossa, está um baita de um calor, né? E eu quero um creme de legumes quente, como a nutricionista falou, eu gostaria de uma salada de frutas. Então, a espontaneidade na alimentação, eu acho que é super importante, porque você está presente e em contato e consciente com seu corpo, que é muito também o que a gente está falando da aparência física. Estou a fim de prender meu cabelo, de não prender o cabelo, de lavar o cabelo, as mulheres que sofrimos com lavar o cabelo e essas coisas. Então, assim, a espontaneidade é realmente estar mais conectados com nós mesmos, com nossas vontades, com nossos desejos, com nosso presente, nosso dia atual. É. É muito legal você ter falado isso da alimentação, né? Porque normalmente a gente está sempre. Eu não, né? Que eu já larguei isso em tempo. Que eu acho que eu já desencanei desse negócio de dieta, mas por muito tempo eu vivi em dieta. Né? Não posso comer isso, não posso comer aquilo, É, só posso não sei o quê. E aí você vai se engessando, né? Que nem. exatamente. Você vai se engessando. E aí você vai perdendo o prazer. Você vai se desconectando, você vai perdendo o prazer de viver. Eu acho que se você estiver muito conectada com o seu corpo e agir com a espontaneidade que o corpo te pede, você vai comer a salada ou a sopa. ah, não precisa ser 1 litro de sopa, não precisa Uhum. ser todos os alfaces plantados naquela. Ou todos os chocolates, né? Para entrar já logo no mais difícil. Calórico. Ou chocolate que, quando você está conectado, talvez um pedaço te satisfaça. Uhum. E tem a Então, acho que espontaneidade também no sentido na alimentação do que você está afim de fazer no dia, no sentido assim, eu estou afim de preparar uma salada, tem a quantidade de legumes na geladeira que eu preciso, eu estou afim de ir no supermercado em cima da hora, sabe? Tem tantos detalhes que tiram, né, espontaneidade do nosso dia e que sobrecargam nosso esquema de vida, por querer ficar nessa rigidez, nessa programação. Eu, eu acho que ainda sou, tá? Mas eu era ainda muito mais controladora, né? Eu gostava de ter o controle de tudo, era muito organizada, porque quando vivia, eu vivi nos Estados Unidos muito tempo, lá você não tem ajuda de ninguém que te ajuda em casa, eu estava lá sem família, 2 filhos pequenos, então meu dia tinha que ser super esquematizado para dar tudo certo, sabe? uhum, E, e eu era muito jovem, deu certo, mas a cobrança pessoal de saúde, eu tive algumas doenças relacionadas com estresse que cobraram um preço muito alto na minha pessoa. E depois, o medo que dá quando você perde o controle das coisas, tá? uhum. Né? Quando ser espontâneo é um aprendizado.
receber as coisas com soltura e sem medo, acreditando que vai dar tudo certo, aunque você largue do controle das coisas, é um aprendizado. Então, eu acho que espontaneidade parece uma palavra muito simples, mas é uma palavra que traz muito com ela. Verdade. E eu acho que essa coisa do equilíbrio, né, do soltar e do controlar, eh, você pode soltar sem perder o foco. O problema é você perder o foco. Se Uhum, você perde o foco da sua orientação, do seu norte, do seu caminho, aí você corre um risco de se perder, né? uhum, Se só soltar e deixa a vida me levar, também também não dá certo. exatamente. Então, que não é exatamente o controle. Então você solta, mas você sabe para onde você tem que ir. Você sabe que naquele dia, num dia como de um americano, que não tem ajuda de nada, de família, de funcionário, de ninguém, ele não pode dar uma vacilada. Não é uma questão só de controle, é que ele sabe que naquele dia precisa dar conta de fazer aquelas coisas. Mas se Uhum, porventura uma coisa tiver que trocar com a outra, tá, como é que eu lido com isso, né? Não uhum, consegui isso hoje, pelo que eu vou trocar? Você precisa ter em mente os seus objetivos. E nisso eu acho, por exemplo, que o americano é bom. O americano que ele é um exemplo, até por conta de um livro que eu tô lendo, que uhum. chama do Napoleão Hill, é, Capitão do Meu Destino, não sei, não dá nem para pegar porque ele é digital, então No tá iPad. no iPad. E aí ele fala isso, né, da criatividade. Você tem um foco, você tem um caminhar, você sabe o que você precisa fazer para chegar lá, mas fazer isso de forma espontânea, e aí eu acho que assim entra mais um ingrediente que veio agora aqui na minha cabeça, o amor, né? Quando a gente é espontâneo, a gente traz essa coisa da amorosidade, de fazer com amor, Sim, de fazer com uma com prazer. intenção, Uhum, com uma intenção de fazer dar certo. uhum, uhum. E você sabe que quando eu penso também em espontaneidade, eu penso em fazer as coisas certas no momento certo, né? Não Uhum. fazer porque você planificou, oi Sol, oi Adriana, oi Daniela, oi Joyce. Fazer as Olá. coisas no momento certo, as coisas certas, não porque você planificou e você colocou na sua cabeça que tinha que ser desse jeito, você se forçar a fazer algumas coisas, porque aí você faz sem amorosidade, como você está falando, você acaba fazendo essas coisas como uma obrigação e perde Uhum. o encanto e, inclusive, a intenção né, positiva de porquê e como fazer as coisas. O objetivo fica perdido porque vira uma obrigação. Então, Vira eu acho que essa espontaneidade é super importante, né? é, é verdade, vira um fardo, né? Quando você não faz com espontaneidade, Exatamente. aquilo é um tormento, você fica até meio mal-humorado. Pois é. E aí não é gostoso, e aí você faz as coisas com esse peso nas costas, né? E não vira uma experiência agradável, estraga seu dia, aí você chega mal-humorada. Entendeu? Então, assim, eu fiz uma lista de tudo que eu pretendia fazer hoje. Tá, mas não estou conseguindo encaixar isso aqui no dia de hoje, não estou afim para fazer. Será que a gente não consegue deixar para o dia seguinte ou deixar para a próxima semana? E fazer as Uhum. coisas de forma mais espontânea, né? É, Conectando com as necessidades do dia, porque todos os dias são diferentes, né? uhum. Eu li alguma coisa hoje na internet de assim, vi uma postagem, acho que foi de Papeles Todo, nossos companheiros do Oráculo, que falava assim,
tudo bem, um dia você querer ficar toda arrumadinha e o outro dia aparecia uma foto da mesma menina de pijama, toda descabelada, né? Isso é espontaneidade. Se conectar realmente com sinceridade o que a gente quer no momento, independente do entorno, independente das demandas, independente do planificado. Isso. Né? E muitas vezes a gente acha que vai acabar o mundo porque a gente não conseguiu. A gente fica, mas aí é ficar preso no padrão, né? No padrão e na expectativa do outro. Mas eu estava falando com alguém essa semana e eu falei assim, olha, a gente, se alguém falasse para a gente que a gente ia ficar 90 dias trancados dentro de casa, sem trabalhar, sem fazer todas as coisas que a gente acostumava, ninguém ia acreditar que ia dar certo, né? E aqui estamos nós, espontaneamente, sobrevivendo todos esses desafios que ainda continuam e que ainda tem muitos mais pela frente, porque se uma coisa que vai com espontaneidade é flexibilidade e não rigidez. E nossa vida, que era muito estruturada e rígida, não vai ser mais desse jeito, né? Um aprendizado. A Débora está falando, às vezes tão gostoso no meio de um cheio de tarefas dar uma fugida para um sorvete. É verdade. A gente foi espontânea a semana passada com a Débora. A gente, vamos fugir para almoçar, vamos procurar algum lugar que esteja funcionando. A gente que trabalha em restaurante, né? Fica meio cansado de estar sempre no mesmo lugar físico. Eu falei, vamos fugir, vamos procurar. Aí a gente foi num lugar que falava que estava aberto. Chegamos lá, não estava aberto. Aí tinha outro do lado que estava aberto. Eu falei, vamos descer aqui. Foi um desses dias super frio e foi totalmente espontâneo. E acho que foi uma experiência super gostosa, que não estava programada, nem o lugar, nem o tipo de comida. Foi super, super legal. Deu uma quebrada nessa rotina, sabe? Quando você sente que todos os dias está indo do mesmo jeito. Ser espontânea traz uma energia nova, né? Traz um freshen up, uma alegria, um refrescar. Acho que é super importante. Traz criatividade, né? A gente fica mais criativo quando é espontâneo, é o ócio criativo. Quando você solta e deixa, esvazia de todas aquelas tarefas que precisam ser cumpridas da forma exata A, B ou C, você abre espaço também, a espontaneidade também abre espaço para a criatividade. E você sabe que essa espontaneidade, eu estou pensando, vem a ideia na minha cabeça, de que é importante ter essa espontaneidade nos relacionamentos, tá? Tanto relacionamento como casal, mas também relacionamento nossa família com nossos filhos, né? A gente tem inseridos eles nessa sociedade tão estruturada, tão rígida, tão exigente, né? E agora eles estão em outro tipo de esquema. Tudo bem que eles têm aula online, mas a gente sabe que eles ficam de pijamas ou meio dormidos, ou vai no banheiro e deixa o computador funcionar. Os professores, todo mundo sabe, né? Então, dá espaço para ser mais espontâneo. Então, de repente, que bacana seria poder mostrar essa flexibilidade da vida para nossos filhos e ir assistir uma aula sentado no quintal, sentado no parque, agora que eles estão abertos novamente. Usar a internet do telefone e ficar ao ar livre assistindo. Ou ir a comprar um sorvete e você sentar no solzinho comendo sorvete quando você assiste uma aula. Eu acho que especialmente para quem tem filhos relativamente mais jovens, né? Eu acho que seria uma experiência super legal. Então, eu convido vocês, como desafio do oráculo de hoje, procurar alguma atividade que traga um pouco de espontaneidade no dia a dia. Um acto de espontaneidade na semana, uma coisa que a gente nunca faz ou nunca faria, eu acho que vai trazer essas energias de renovação, de cura que a gente está precisando. A Falha está falando, eu me cobro muito quanto às coisas que tenho que fazer diariamente. Minha terapeuta me abriu os olhos.
como você falou, no meio da rotina, para parar e fazer algo prazeroso. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem que ser um equilíbrio. A gente já trabalha 5, 6 dias por semana. Se a gente fica numa rotina, esses 5, 6 dias na semana, e não tem um momento do dia para dar risada, entendeu? Para de repente os mínimos detalhes quebram a rotina do dia, né? Verdade. Ela está falando que trouxe a oportunidade de viver bons momentos e momentos simples, né? A pandemia, sim. Olha como a espontaneidade tá ligada à simplicidade das coisas. Uhum. Ser simples, olhar, sei lá, um dia bonito, né? Ah, e o pôr do sol, vários dias que teve pôr do sol tão É. bonito. Uhum. Quantas vezes já não deve ter tido pôr do sol que a gente tá tão Não percebeu. condicionado a Não percebeu. seguir um padrão, tem que fazer, ou dentro de um escritório, que Uhum. nem percebeu. E Uhum. aí perdeu a oportunidade de ser espontâneo, né? De tirar aquela foto. Ah, eu morro de vergonha de tirar selfie. Aí eu fui para o Rio. Eu fui para o Rio acho que uns 2 anos atrás, a Uhum. trabalho. E as pessoas que me receberam lá, na empresa do Rio, eles eram uma graça, assim, muito espontâneos, inclusive comigo. Carioca é muito espontâneo mesmo. É. E aí eu ficava toda sem graça, porque eu tive 2 dias lá e eles fizeram uma super agenda comigo, entre reuniões e conhecer o centro do Rio, que está super modificado. Fazia muitos anos Uhum. que eu não ia para o Rio, para o centro do Rio, mais ainda, e está muito bonito lá por causa das Tá. Olimpíadas, né? Uhum. E aí eu queria tirar selfie e eu ficava toda sem graça, assim, porque eu queria tirar uma fotinha de que eu tava lá e fazer aquela carinha nada espontânea. Mas olha como a gente se prejudica, né? Ai, se dane, se alguém vai achar que é brega, que não é. E eram lugares bonitos. Aí era um casal, aí a mulher falava assim pra mim, ai, deixa de ser besta, tira uma foto logo. Mas você sabe que é interessante isso que você falou agora com o Instagram, né? A gente, todo mundo tira selfie, trabalho, mas a espontaneidade ficou longe, né? Dessa modernidade. Que Também, tragédia, né? Todas é, as poses estudadas, né? Os cabelos preparados, enfim, é, enfim. é. Também tem esse lado, né? Eu até Uhum, queria ali só curtir o momento e tal, tirar uma foto que eu tava no lugar tal, sem que pedir para alguém, ó, tira a foto aqui uhum, para mim, como a gente fazia antigamente, quando era com máquina, né? uhum. É que assim, Mas, há dois fatores super interessantes. Primeiro que você falou, a espontaneidade está ligada com a simplicidade. E eu acho que 100% ela está ligada com a simplicidade porque ela está ligada com nossa essência, nosso uhum, ser. E nosso ser, a fonte de nosso ser é a simplicidade da nossa. A natureza é simples, né? A felicidade é simples. Então, a espontaneidade é ligada à simplicidade porque é ligada com o nosso ser, né? E é, ao mesmo tempo, essa pandemia, como a gente falou, deixou a gente tão em contato com nosso dia a dia, com nossos sentimentos, com nossa rotina básica de vida que a gente se tinha desligado por todas as influências de trabalho, de vida social, de demandas econômicas, né? Que a gente tinha perdido esse contato com nossa essência. uhum. Então a gente teve a oportunidade de ser mais espontâneo, de Eu ser vou ser, mais feliz, como está falando o Henrique. eu vou ser espontânea agora, eu vou seguir a minha Diga. intuição.
Antes de Vai, começar, de manhã, eu tenho vários oráculos, o do pão, tá? inclusive. E, e de manhã eu sempre tiro algum com uma mensagem, nem sempre, vai, mas a maior parte das vezes. E hoje me deu muita vontade de tirar. E eles estavam aqui em cima, eu deixei em cima da minha mesa. E a hora que você começou a falar, eu falei, nossa, parece que alguma coisa que eu li de manhã tinha a ver com isso. E é uma cartinha do Siri Prembaba. Uhum. Posso ler? Claro, fica à vontade. Aí ele fala assim: o ser humano tem um potencial infinito, imensurável. Podemos responder aos impulsos que as situações da vida trazem das mais diversas maneiras, mas por conta de crenças e condicionamentos, acabamos reagindo sempre da mesma maneira. Quando somos ameaçados, nos fechamos e nos protegemos, sempre com as mesmas falas, com as mesmas interjeições. Esse é o poder do condicionamento mental. Ele elimina sua atuação no mundo e faz com que você acredite não ser capaz de ir além. Perfeito. Ou seja, tudo que não é espontaneidade, ele me escreve. Os Tudo que não é sintomas. espontaneidade. É. E olha que legal essa coisa do quanto também você está conectado com a sua essência e ser espontâneo, te traz potência de ir além, de Uhum, acreditar uhum, uhum. no metro a mais, né? Na braçada a mais do cara que é atleta, porque você não se condiciona, Uhum. E você sabe o que vai eu na pensei? espontaneidade. Quantas oportunidades a gente deixa passar por não ser espontâneo? E o quanto a espontaneidade está ligada com a intuição. Também. Né? Não, essas duas coisas, né? A gente deixa passar porque a gente não é espontâneo e porque não está conectada com aquela vozinha que fala, vai, Uhum. só vai, Vai, só faz isso. faz. Compra, come, vai lá. É, Isso, exatamente. ou não come, ou É, será que você exatamente. precisa, né? Uhum. Johnny, É... que live maravilhosa. Mais uma. Obrigada. A Ah, gente é tão querida, espontânea que fica maravilhosa. Mas é isso obrigada. aí. E isso da espontaneidade que estava falando, a carta que você leu, que foi um grande aporte a mim, tem a ver também com o padronizado, que são nossos comportamentos, que a gente já falou junto com você sobre os padrões de comportamentos que a gente adquire, ficam enraizados em nosso subconsciente e a gente reage por aprendizado, como um hábito, né? Não por um Uhum, estímulo. Né? Tem um uhum. padrão de comportamento. Todos esses padrões de comportamento que a gente tem salvos na nossa cabeça não permitem que a gente seja espontâneo. Uhum. Sim, Oi, Júlio, que está lá na Espanha. Muito bom escutar vocês, falou a Sandra. Obrigada, meninas. obrigada. E, e isso, né? Espontaneidade é uma chave para mudar nossa vida, porque quando você tem tudo controlado e você reage sempre da mesma forma frente a alguma situação específica, o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Uhum. Eu falo assim, as pessoas reclamamos, todos nós, que não muda, não muda. Mas para alguma coisa mudar, tem que mudar todos os acontecimentos prévios a esse resultado, certo? É como É quando a gente insani... fala com alimentação. Não adianta você reclamar e continuar se alimentando do mesmo jeito, o é. resultado vai ser o mesmo no final, independente de todos os pensamentos e todos os reclamos que você faz. Então, se você está em uma encruzilhada, não sei como fala essa palavra, Encruzilhada, encruzilhada, encruzilhada. obrigada, uma encruzilhada na sua vida, que você não sabe como sair e você está se sentindo presa, você tem que mudar todos os passos e todas as atitudes e comportamentos prévio a essa situação
para você obter um resultado diferente. Ou seja, você precisa ser espontânea, certo? Sim. Gostei. É isso mesmo. Se a gente não é insanidade, né? A gente querer um resultado diferente fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Mas muitas vezes a gente não percebe, porque que a gente fica em Sim, piloto automático, né? isso. Vivendo as coisas da mesma forma, da mesma forma. Olá, Exatamente. Emílio. E assim, para resultados diferentes, precisamos de comportamentos diferentes, né? Uhum. E muitas vezes a gente está procurando uma oportunidade de trabalho, de um parceiro, de alguma coisa que a gente precisa na vida, né? E como que essas oportunidades vão chegar para a gente se a gente já tem todo o dia esquematizado, organizado, controlado, já tem todo Exatamente. definido, né? Muitas vezes a É, gente fica pedindo, 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 e somos nós mesmos que fechamos as portas para essas oportunidades, né? sim. Eu lembro que eu precisava muito vender uma casa para ir embora dos Estados Unidos, né? E era na época que a economia estava muito ruim, ninguém conseguia vender uma casa. E aí eu fui a comer sushi num restaurante no horário do almoço, que era uma coisa que normalmente eu nunca fazia. Aí eu estava sentada no bar comendo sushi rapidamente e do lado um cara que vendia casas. E aí eu virei e perguntei: Ah, você trabalha? Era um corretor de propriedades. Eu falei: Você trabalha com propriedades? Sim, ele falou: Eu vendo qualquer casa. Eu falei: É isso que eu estou precisando. E foi ele que me vendeu a casa. Sim, Uau. é uma coisa muito louca, veio isso na memória. Inclusive, eu não tinha nada a ver com o Brasil na época, a moça que ajudou a vender a casa era brasileira. E foi um começo de uma longa história. Mas essa espontaneidade trouxe uma oportunidade que, se eu tivesse ficado no meu escritório lamentando na Uhum. situação que eu estava, não tivesse trazido essa Sim, possibilidade. sim. Bom, É verdade, essa conexão da espontaneidade com não programar o dia, né? Você até organiza, mas se permite, né? Dá essa uhum, permissão interna da fugida, uhum, eu tinha programado almoçar aqui em tanto tempo, porque eu tenho que fazer isso, né? Mas vem aquela intuição, vem aquela vontade de, não quer saber, vou ali comer um sushi rapidinho, uhum, porque vai ser só mais prazeroso. Eu uhum. tô precisando desse tempo, dar uma aliviada, porque eu tô estressada. E você se permite, você é espontânea na sua ação, te traz sempre algum benefício. Você teve, né? Exemplo Eu tive, ótimo. sim. Então, espontaneamente, fica ainda 1 minuto e 40 segundos por aí. Eu Uhum. vou agradecer mais uma vez sua participação, querida. Tão generosamente me acompanhar com seus pensamentos maravilhosos esse mês de agosto. Adorei conhecer você, adorei a oportunidade de trabalhar juntas. Tenho mais uma amiga agora e gosto muito do seu trabalho. Eu desejo muito sucesso para você, que venha muitas lives, que a gente volte a se encontrar ciberneticamente e pessoalmente e que Sim, batamos outro papo gostoso referente a muitas outras coisas. há muitas outras coisas. Eu que te agradeço. Tá Foram bom? noites espontâneas e prazerosas. E que você tenha um lindo aniversário, 2 de setembro, espero eu lembrar, tá? Para te dar uns parabéns. E espontaneamente, obrigado a todos vocês que chegaram na nossa live. Desafio da semana, faça alguma coisa espontânea, receba essa oportunidade, esse frescor que vai trazer para a sua vida e muitas oportunidades e novas energias quando a gente é espontânea. Um beijo para vocês e boa noite. Obrigada. Muito obrigada, beijos. Beijo, querida. Tchau, tchau. Bom Obrigada, descanso. Andréia. Para você também.